Fala, meus irmãos, graça e paz. Que Deus te abençoe nesta manhã, né? Estou a parte da manhã, um sol muito abençoador aqui para as nossas vidas. E na inspiração desse sol que está sobre nós nesta manhã, eu queria compartilhar contigo uma porção da palavra do Senhor, e na qual eu queria falar sobre a igreja, nós como igreja do Senhor, nós como veículos, instrumentos nas mãos do Senhor para fazer a diferença aqui nessa terra. E eu queria compartilhar contigo o que está escrito lá em Mateus 16, né? Mateus 16, né? Jesus ele faz uma interpelação, né, com relação aos seus discípulos, né? E diz assim no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? Que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou outros profetas. E disse-lhes ele: E vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, com ousadia e muito temor, ele diz o seguinte: olha que Simão diz, respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, isso é muito tremendo, essa palavra. É muito tremendo essa determinação de uma eminência de autoridade da qual Jesus coloca sobre você e sobre mim, que somos o legado de Pedro, a igreja do Senhor aqui nessa terra. Jesus, quando ele diz que sobre Pedro, né, sobre esta pedra, ele estabelecerá a sua igreja, Jesus está se fazendo uma referência diretamente a ele. Ele é a pedra, ele é a rocha, mas Pedro é o veículo, Pedro é o instrumento, Pedro é aquele que daria início a todo um legado de uma igreja sem rugas e sem máculas. E é isso que eu quero passar nesta manhã para você. E é isso que eu quero te fazer pensar. É isso que eu quero te fazer raciocinar. De que você tem que se posicionar como uma igreja sem rugas e sem máculas. Uma igreja que persegue uma intimidade, uma proximidade com o Senhor. Uma igreja que vive 100% as ordenanças e vive na esperança de receber o melhor de Deus sobre ela, na sua caminhada, nas suas ações, nas suas autonomias outorgadas pelo Senhor nessa terra. A igreja tem que se apossar de toda a promessa dada ao Senhor. E ela é a promessa maravilhosa que Jesus faz a Pedro, e ele como dono da igreja. E Jesus ele fala com bastante propriedade: olha, a igreja ela é minha. Jesus ele fala que a igreja é dele. A igreja é dele. Não existe dono maior da igreja do Senhor na terra que possa ser o homem, mas o homem, né? O homem que é dono da igreja, que é o Filho do homem, Jesus, ele é o dono da igreja, ele é o mentor da igreja, ele é o sustentador da igreja, ele é aquele que fomenta na igreja a ideia de uma igreja que vai fazer a diferença onde quer que ela esteja. E quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. Você, querido, entenda, você é um embaixador do Senhor Jesus aqui nessa terra. Você é uma embaixadora de Jesus aqui nessa terra. Você é a igreja do Senhor, da qual existe uma pedra fundamental. E muitas vezes essa pedra fundamental, na essência, no legado que você carrega, ela se torna uma pedra angular.
uma pedra que incomoda aqueles que estão ao seu redor, quando você realmente evidencia a essência, o perfume de Cristo. O que é essa essência da qual eu estou falando? Essa essência, querido, é a verdade. E nós temos escutado, muitas vezes escutado assim de uma forma bem, né, assim, singular, mas sem uma expressividade de unção de Deus, em que as pessoas falam, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu entendo que a verdade é aquela que traz à tona toda injustiça, toda mentira. Eu entendo que a verdade é aquela que traz à tona conserto do homem com relação ao Senhor. Eu entendo que a verdade é aquela que traz a amizade, que retoma a amizade do homem para com o Senhor. E você, como igreja, tem esta obrigação de mediar, ser uma mediadora, você ser um mediador, de resgatar homens e mulheres a retornarem a serem amigos do Criador. Esse é o propósito dessa manhã. Esse é o propósito dessa palavra dessa manhã. Esse é o propósito dessa palavra que me traz esperança e que eu oro ao Senhor que te traga uma esperança de você ser, né, uma igreja sem rugas e sem máculas. O Senhor é aquele que é o dono da igreja. Não existe donos de igreja, mas o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é que forja o teu caráter. E quando nós falamos em forjar o caráter, eu quero te dizer que essa palavra dessa manhã, que é uma palavra que está inserida no Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo é o Evangelho transformador. O Evangelho de Cristo, ele é pautado em transformar vidas. E que nessa manhã, meu irmão, que nessa manhã, minha irmã, o Senhor possa nos transformar em novas criaturas verdadeiras. Que esse chavão que muitos falam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é a verdade do Evangelho, que a verdadeira verdade do Evangelho, que é a essência dele, possa ser entronizado na sua vida, na minha vida, de uma forma sobrenatural. E que isso venha a gerar posses, não posses para você se auto-vangloriar, mas posses que venha te fazer uma igreja ressurreta, uma igreja sem rugas, uma igreja sem máculas, uma igreja que seja mediadora nesta terra, instrumento nas mãos de Deus para trazer homens e mulheres a uma novidade de vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, te sustentando, te fortalecendo, te livrando dessas mazelas que estão acontecendo no mundo, te livrando dessa pandemia, me livrando dessa pandemia, me livrando de ser contaminado pelas mazelas do mundo, pelas ideologias do mundo, pelas ideologias políticas, pelas ideologias que muitas vezes está nos afastando de receber, de nos apossar das promessas, das dádivas do Senhor para a igreja. Entenda você que é igreja. Creia no Senhor, creia no Senhor, creia no Senhor, porque só assim o Senhor vai estabelecer e vai revelar a sua glória para você. É como eu falava muitas vezes lá na igreja em Juiz de Fora, lá para os meus irmãos em Juiz de Fora. Se creres, né? E o pessoal brincava, né, por causa do meu sotaque acariocado. Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus está aí para todos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e que Ele te dê muita paz. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu venho clamar a tua misericórdia, o teu perdão pelas nossas vidas, o teu perdão pelos nossos pecados, o teu perdão pelas nossas ações maléficas. E eu clamo nesta manhã que a unção do Senhor, a unção de renovação, de restauração, a unção de posse das suas verdades, assim como a tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que isso não seja somente um chavão, mas seja realmente entronizado com a essência do seu evangelho sobre nós, dentro de nós, e que através de nós nos forjemos no Senhor instrumentos
poderosos em tuas mãos para destruir todo o sofisma, toda a fortaleza mental no meio da sua igreja, que a sua igreja seja resgatada, que a sua igreja seja renovada. É o que eu te peço nesta manhã, e que a tua igreja venha ser extensiva àqueles que ainda não te conhecem, mas que venham se fazer igreja junto com todos nós que cremos na boa, na perfeita e na agradável vontade do Senhor para nós e para o mundo. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus, que Deus te dê muita glória, 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 e seja fogo, seja brasa, meu irmão, seja igreja, em nome de Jesus, amém?